Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre São Francisco de Assis. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios o Frei Jorge, que é da Ordem Franciscana aqui de Bauru. Frei, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Um prazer estar aqui para falar de São Francisco de Assis, a mensagem bonita que ele traz ao mundo inteiro, também no nosso tempo, no nosso contexto. Certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre São Francisco, até porque dia 4 de outubro é comemorado o dia de São Francisco de Assis. E por isso a gente vai conhecer um pouquinho da vida desse santo da Igreja Católica, que é bastante conhecido, né? Adorado por muitas pessoas. Frei, como é que começou a vida de São Francisco? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho do nascimento dele, em que época ele viveu, onde ele viveu. Então, São Francisco de Assis, do tempo da Idade Média. Ele teria nascido por volta do ano 1181, 1182. Os historiadores têm dúvidas sobre o ano exato do seu nascimento, mas foi aí. E nasceu na Itália, na cidade de Assis, por isso São Francisco de Assis. Nós temos outros santos chamados Francisco, São Francisco de Sales, São Francisco Xavier, para identificar aquele que é de Assis, então São Francisco de Assis. E ele nasceu numa família que trabalhava, o seu pai era industrial da época, né, comerciante de tecidos, e sua mãe era do lar, dona de casa. E São Francisco nasceu aí nesse período da Idade Média, um período bastante conturbado para a vida de família, para a vida da igreja, né? E teve uma vida na família normal, enquanto adolescente, enquanto jovem. Era trovador, gostava de cantar, de participar de festas com jovens do seu tempo, com seu grupo, com a sua turma, né? E tinha os sonhos normais de todo jovem. Defender a sua cidade nas guerras contra as outras cidades. Nesse tempo havia muita guerra, muita guerrilha entre cidades na região da Itália e fora da Itália. E São Francisco também alimentava esse sonho de defender, de ser um cavaleiro e de defender a sua cidade contra outras, contra a invasão de outras cidades. Então ele viveu até os seus 20, 25 anos numa vida normal, como jovem, como sonhador, como idealista, né? Até o período que se deu a sua conversão. E o pai dele certamente queria que ele seguisse o caminho, a profissão do pai, de ser comerciante. O pai dele ia muito à França buscar tecidos, trabalhava em casa. E São Francisco certamente participou um pouco dessa vida com o pai. Mas não era o sonho que ele acalentava, que ele queria, que ele alimentava para a sua vida. Foi num período, né? Depois ele mudou. E como é que foi essa conversão? Como é que ele conheceu a igreja, a santidade? Então, nós temos nos escritos de São Francisco, e aqueles biógrafos que falam da sua vida, que quando ele foi para a guerra, ele teria ouvido em sonho, uma voz em sonho, né, que teria sido falar: melhor servir ao servo ou ao Senhor. E ele falou, claro, que é melhor servir ao Senhor, né? E a partir daí, então, começou um pouco o processo de conversão, de mudança na vida dele. É claro que essa voz significa também a consciência, o íntimo de cada um de nós, né? Que fala, que provoca. Isso aconteceu com São Francisco. Ele teria ouvido isso e depois teria procurado uma igreja, teria procurado um padre que pediu para ele... São Francisco teria pedido para ele para abrir um trecho da Bíblia, né, onde ele pudesse inspirar-se ali para viver a sua vida, a sua conversão. Então ele foi procurar o padre abriu um texto da Bíblia que dizia assim: do envio de Jesus aos discípulos para que eles fossem pregar o Evangelho, que fossem despojados, que fossem livres, que não levassem nada, que proclamassem e anunciassem a paz. E aí São Francisco teria dito: é isso que eu quero, é isso que eu procuro, é isso que eu desejo de todo o meu coração. E por aí começou o processo de conversão da vida dele. Depois ele também se dirigiu à igrejinha de São Damião, na Itália, e lá ele teria ouvido do crucifixo, do crucificado.
vai Francisco, reconstrói a minha igreja. Esse reconstrói a minha igreja não significava reconstruir materialmente a igreja. Inicialmente ele teria pensado que fosse assim, e até teria trabalhado com tijolos, feito campanha para reconstruir a igreja material. Mas depois ele entendeu que não era a igreja material, era a igreja gente, era a igreja povo. Um período da Idade Média que a igreja não correspondia muito ao Evangelho, preocupada muito com o poder, com os bens, com o luxo, né? E São Francisco foi um sinal vivo de uma nova igreja, de um novo caminho, de conversão da própria igreja, pelo seu testemunho, né? Pela sua vida, pela sua missão de estar entre os mais pobres, entre os mais sofridos. E a conversão verdadeira de São Francisco aconteceu quando ele se encontrou com o leproso. O leproso que era excluído da sociedade, da religião, pessoas que ficavam à margem de tudo, e quando eles se aproximavam da cidade, das vilas, era tocado o sino, para os outros saberem de que os leprosos estavam se aproximando. Então os outros tinham que ficar longe, para não serem contaminados pela doença, né? Então eram dos excluídos, eram os mais excluídos, pela família, pela sociedade, pela religião. Viviam no completo abandono. E São Francisco vai ao encontro do leproso, o abraça e o beija. E aí ele diz uma frase, uma palavra muito bonita, dizendo assim: o que para mim era amargo, agora ficou doce. O que era amargo significa a dificuldade, o desafio de se aproximar de um leproso, de estar junto a ele, de reconhecê-lo como ser humano, como filho de Deus, né? E de chegar ao ponto de abraçá-lo e de beijá-lo. E a partir desse momento, Francisco passa a viver entre eles, servi-los, ajudá-los, né? Como um deles. Interessante a história, né, Frei? Agora eu fiquei imaginando, hoje em dia é fácil a gente difundir as ideias, né? As redes sociais, a internet, a televisão, o rádio, ajudam muito a gente a difundir. Como é que era difundida a ideia de uma pessoa, né, de um indivíduo naquela época? Como é que ele fazia para ficar conhecido, para divulgar as ideias dele, o trabalho? Por que o senhor acha que em 1100 e pouco, que foi o nascimento dele, ele viveu nessa época, ele conseguiu ter tanta gente, atrair tantas pessoas para o segui-lo? Inicialmente foi o testemunho de vida dele. No início, ele foi chamado até de louco pelos próprios amigos, que eram companheiros dele da juventude, e não entenderam a guinada da vida dele. Então, inicialmente foi chamado de louco. O pai, a mãe também não entenderam. Ele saiu de casa, né? Deixou tudo, se despiu diante do bispo de Assis como sinal de total despojamento, total liberdade diante de tudo e de todos. Quando ele saiu de casa, né? Contra a vontade do pai, contra a vontade da mãe. E dos amigos que o conheciam, do qual ele fazia parte do seu grupo, e foi chamado então de maluco. Só que depois, aos poucos, pelo testemunho dele, eles perceberam que era uma coisa muito séria. E foi isso que começou a atrair mais pessoas. Os próprios amigos dele começaram a participar com ele da vida e do testemunho dele, de servir os leprosos, de estar entre os pobres, de viver lá na Porciúncula, onde tudo começou. E depois logo veio Clara de Assis, que era uma jovem também, de uma família nobre, né? E que fugiu de casa, foi ao encontro de Francisco, em Assis, na Porciúncula, na igrejinha Nossa Senhora dos Anjos. Lá ela também mostra toda a sua conversão, todo o seu amor a Deus, e quer ser a primeira mulher a seguir os passos de São Francisco. Ela se deixa cortar os cabelos como sinal da mudança da sua vida. Então o que atraiu foi o testemunho de vida de São Francisco. Ele nem queria que outros viessem até ele. Não pensava inicialmente em constituir uma ordem, uma família religiosa. Ele apenas queria viver o Evangelho. Só que o testemunho dele foi muito forte, a ponto de atrair tantas pessoas.
E já no início, nos primeiros anos, eram mais de 4, 5 mil que estavam junto com ele, procurando viver o mesmo ideal, a mesma missão e dar o mesmo testemunho. Então São Francisco não usou de meio nenhum a não ser a sua vida, o seu testemunho. Interessante. O que atraiu as pessoas. O senhor falou também que ele saiu dali da Itália, né? Foi até o sultão. Como é que foi isso e o que representou isso para a história de São Francisco, para a ideologia dele? A um dado tempo da sua vida, ele vai ao sultão. O sultão, que era muçulmano, para conversar com ele. Agora, vai ao sultão não significa que ele foi para converter o sultão ao cristianismo, à Igreja Católica. Ele foi ao sultão para dialogar com alguém que era diferente, de outra igreja, de outra religião. E foi ao sultão com respeito, na busca de conviver, de encontrar-se com outro diferente. Então, hoje em dia, essa atitude de São Francisco de ir ao sultão, ela é muito importante também nos tempos de hoje, não só para a igreja, como para a sociedade. Para a gente perceber que hoje em dia, num pluralismo religioso, uma sociedade plural, diferente, que a atitude também das pessoas, a primeira atitude deve ser de respeito e de valorização da pessoa do outro. E não de discriminação, nem uma atitude de preconceito. Eu acho que nisso São Francisco diz uma palavra muito importante para o nosso tempo, né? Buscar o encontro, o diálogo com todo mundo, com os diferentes, e ter em primeiro lugar esse princípio do respeito, que é próprio de São Francisco, que é próprio também do Evangelho de Jesus Cristo. Então essa foi a atitude que marcou também a vida de São Francisco e que fala ao mundo de hoje. Respeito ao diferente, em primeiro lugar. E não significa que eu preciso me identificar com ele, ou ser como ele. Mas eu devo respeitá-lo na sua atitude, na sua vida, na sua diferença, se eu quero também ser respeitado por ele ou por todos os outros. Então foi um momento da vida de São Francisco que ele se dirige ao sultão para conversar com ele. E o sultão acolhe São Francisco e eles dialogam, sem entrar em questões religiosas. Sem um querer convencer o outro. Mas né? dialogam sobre coisas da vida. E o sultão pede a São Francisco a bênção, pede a São Francisco a paz e reconhece em São Francisco um homem de Deus, um homem da natureza, um homem respeitoso. E acho que essa aproximação entre São Francisco e o sultão, ela é um sinal muito vivo daquilo que hoje a gente tem que buscar e construir. O ecumenismo, o diálogo, o respeito para com as pessoas e para com os diferentes. Numa sociedade bastante diversa, plural que a gente tem. Isso contribuiu de alguma forma para as questões da própria humanidade, de paz, como é que São Francisco está ligado a isso? Então, São Francisco é chamado o santo da paz e do bem. A saudação dele sempre foi assim para com todos. E ele queria que também todo mundo se saudasse usando esta saudação, paz e bem. São Francisco foi um homem da paz que buscou reconciliar as pessoas, famílias, procurou a reconciliação entre o bispo e o prefeito da cidade de Assis, que estavam brigados. Ele foi o intermediário para a reconciliação entre eles. Foi chamado muitas vezes para estar com as famílias, onde havia muitos problemas entre pais e filhos. E ele conseguiu, através de gestos, ou de atitudes, ou de palavras, fazer a reconciliação entre as pessoas. Então é o homem da paz, né? E ajuda a gente a perceber o mundo de hoje, que é um valor importante a paz. Um mundo cheio de guerras, de conflitos, né? De a gente ser instrumento da paz e do bem. E São Francisco conseguiu fazer isso de muitas formas. Então hoje somos chamados todos a fazer parte de uma cultura nova, que é a cultura de paz. O Papa Francisco fala a cultura do encontro, do diálogo, né? Então é uma outra contribuição importante que São Francisco traz para o mundo de hoje, para a sociedade de hoje, essa questão da paz. Paz não significa ser pacífico, ser pacifista, ou ser passivo, no sentido de não se importar com nada. Não é ser passivo. Paz significa construir e buscar aqueles valores que aproximam as pessoas. A não violência, o diálogo,
né? São meios que São Francisco usou para estar com as pessoas, para dialogar com elas. Não acreditava de maneira nenhuma na violência e no poder. O poder de São Francisco foi o amor, foi a ternura, foi a paz. E através disso é que ele conseguiu atrair as pessoas, construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, e a própria igreja, renovou a própria igreja com o seu testemunho. Então isso ele traz também para nós. Uma igreja que naquele tempo ele poderia sair da igreja, uma igreja que não dava um bom testemunho. Poderia sair fora e jogar pedras e criticar a igreja. Ele preferiu ficar dentro e mudar e renovar a igreja com a sua vida, com o seu testemunho. Eu acho que isso ele conseguiu, porque obteve do Papa autorização para viver aquela forma de vida. A regra que ele escreveu foi autorizada pela igreja, por Roma, né, para ele poder viver aquele estilo de vida. Quer dizer, ele também se colocou debaixo da autoridade da igreja, né, mesmo reconhecendo que a igreja daquele tempo não dava um bom testemunho, mas ele preferiu ficar dentro da igreja do que sair da igreja, criticar a igreja. Então eu acho que é uma atitude importante também de São Francisco, de renovar por dentro, de dar o testemunho estando na igreja e mudando a igreja por dentro. Agora, Frei, muitos santos da Igreja Católica, a maioria das figuras da Bíblia, elas pregam a paz, pregam o amor ao próximo, que eram dos ensinamentos de Jesus, né? Agora, no meu ponto de vista pessoal, o que diferencia, não que isso seja melhor ou pior, mas o que diferencia São Francisco é porque ele é tratado como santo dos animais, né? Eu gostaria de saber o porquê, qual é a ligação de São Francisco com os animais, por que ele recebeu esse título? Então, olha, se tem um santo sobre o qual qualquer pessoa, criança, jovem, adulto, seja da igreja católica, seja cristão ou até ateu de outras igrejas, um budista, um muçulmano, se tem alguém sobre o qual qualquer pessoa sabe e pode dizer uma palavra, é sobre São Francisco. Ele é o santo conhecido no mundo inteiro e associado à paz, à natureza, aos animais, à criação. É um santo que reverencia todo ser humano, toda criatura, né? Então ele chama de irmão a lesma que passa pelo chão, o sol que brilha, a última das estrelas do céu. Para ele tudo é irmão e irmã. Irmã terra, irmã água, irmã lua. E a própria morte. São Francisco teve uma atitude muito positiva diante da morte, a ponto de chamá-la de irmã. Olha, só pode chamar a morte de irmã quem está reconciliado consigo, com o mundo, com Deus, com as pessoas, com as criaturas. E a morte não vai fazer mal a mim, pelo contrário, vai ser uma chance, uma porta para poder encontrar o próprio Deus, autor da vida, né? Antes do senhor falar dos animais, agora eu fiquei curioso, como é que ele morreu? São Francisco morreu bastante doente, quase cego, leproso. Pelo sacrifício e pelos jejuns que ele impôs à sua própria vida, né? Era um santo que fazia muitos jejuns e sacrificava muito a sua vida. Então, no final da sua vida, ele estava bastante debilitado fisicamente. E nos últimos momentos da sua vida, ele pede que seus irmãos que estavam com ele, nas últimas horas, que o despissem e que o colocassem nu sobre a terra. Ele queria sentir a terra como irmã. E ali ele pede que então os irmãos dele cantem, se alegrem e não se entristeçam, porque ele vai ao encontro do Deus Altíssimo. Então ele morre bastante debilitado, fraco, doente, leproso, praticamente cego, com as marcas do crucificado em seu corpo, né? Ele foi o santo que recebeu a graça de ter em seu corpo as marcas do Jesus crucificado, nas mãos, nos pés e no lado, 2 anos antes da sua morte. E ele queria esconder isso, mas não foi possível, né? Muitos viram, testemunharam que ele tinha recebido as marcas do crucificado. Então ele morre reconciliado com tudo e com todos, feliz da vida por aquilo que ele viveu, por aquilo que ele testemunhou,
e na certeza de saber que ia ao encontro com Deus. Pede que cantem na sua morte. Por isso, até hoje, nós temos o costume entre nós franciscanos que quando morre um irmão, um frade, depois do velório, depois do enterro, à noite a gente faz recreio, a gente chama. Recreio significa que a gente faz festa. A gente se encontra para comer junto, beber junto, conversar. Para lembrar este sentido da morte como irmã e como possibilidade de ir ao encontro com Deus. Seguindo o exemplo de São Francisco. Né? Agora, voltando à questão dos animais que eu cortei, senhor. Então, os animais da natureza, ele teve diante da natureza também uma atitude de reverência, de ver em todas as criaturas, criaturas de Deus, que merecem viver, que precisam viver, que têm que ter o seu lugar e que não podem de maneira nenhuma ser maltratadas. Até a erva daninha da horta, ele dizia assim, é bom guardar um cantinho numa horta e ali plantar a erva daninha, porque ela também precisa de espaço. Ela precisa viver e ser reconhecida. Né? Então, essa reverência para com as criaturas, para com todas as obras de Deus, é o sinal de São Francisco de que ele tinha amor a tudo e a todos. O ser menor, que ele adota o nome de menor, de irmão de todas as criaturas. Então, por isso as pessoas têm facilidade de associá-lo à natureza, ao santo dos pássaros, dos peixes, das aves do céu, da água, da terra, né? E irmão de todos. Então, é o homem da natureza, o homem da criação, o homem da ecologia. Por isso foi declarado pela própria Igreja, há mais de 35 anos, o patrono da ecologia. Assim, São Francisco é chamado patrono da ecologia, por aquilo que ele fez, por aquilo que ele representa para o mundo de hoje, onde vivemos aí dificuldades enormes quanto à ecologia e ao meio ambiente, a exploração da natureza, dos recursos da natureza que são explorados e que todos sentem aos poucos, né, que a terra ela precisa de respeito, ela precisa de sobreviver, porque ela é a fonte da vida, para todo ser humano e para as criaturas. E ela não pode ser explorada em nome de um desenvolvimento qualquer, de um crescimento. Não só a terra, mas como todos os bens que a terra produz. Então São Francisco nos ajuda nos tempos de hoje a perceber que precisamos ter uma atitude nova diante da natureza, diante do meio ambiente. Tudo faz parte de uma grande casa. Nós, seres humanos, e toda a natureza. E todos precisamos cuidar e zelar para que esta casa não caia, para que esta casa viva. Então, São Francisco foi um homem da natureza, sim, foi um homem da criação, e eu acho que ele tem uma importância, uma palavra a dizer ao mundo de hoje. São Francisco não é velho, nós que somos velhos, ele é novo. Porque o que ele viveu, o que ele ensinou é coisa nova. E a gente precisa reaprender com São Francisco o respeito pela vida, pela natureza, para que a gente, daqui a pouco mais, hoje quem é criança, quem é jovem, não sofra as consequências de tanta exploração do mundo, dos recursos que estão aí e que muitos deles não são renováveis. O exemplo claro é a água. Sem dúvida, que a gente está passando agora um momento de dificuldade com relação à água, né? Agora, Frei, para a gente finalizar, eu sei que muita gente que está assistindo agora pode ser que não seja católico, seja de outra religião, esquecendo um pouco a religião, mas usando o exemplo de Francisco de Assis, né? Esquecendo até que ele é santo, considerado santo pela Igreja Católica, mas falando do exemplo de Francisco de Assis, acho que para qualquer pessoa, né, é um exemplo a ser seguido, por tudo que o senhor falou, por tudo que ele ensinou para as pessoas da época, de 1000 anos atrás praticamente, e como o senhor falou agora também, são ensinamentos atuais. Inclusive o Papa Francisco, agora o atual Papa da Igreja Católica, assumiu o nome de Francisco. Tem alguma relação com essa pessoa que a gente falou até agora? Então, para dizer, São Francisco, ele pertence à humanidade. Ele não é da ordem dos franciscanos, ele não é da Igreja Católica, ele é um patrimônio da humanidade, é um dom de Deus ao mundo. Qualquer pessoa admira São Francisco, seja católico, seja budista, seja muçulmano.
Ele tem uma penetração em todos os lugares, em todos os estratos da sociedade. Então ele é chamado um patrimônio da humanidade, um dom de Deus para a humanidade. E o Papa atual, pela primeira vez na história da Igreja, assume e adota o nome de Francisco. Não é apenas um nome, mas por trás desse nome vem até um projeto de igreja. De ser uma igreja mais voltada para os pobres, uma igreja mais aberta ao mundo, uma igreja mais solidária, uma igreja mais preocupada com a vida, com a natureza, com o meio ambiente, com o diálogo com os diferentes. Como o Papa Francisco tem dito, uma igreja que precisa sair mais de si, de se abrir, de sair em missão e de não ficar esperando as pessoas que venham à igreja, mas uma igreja mais missionária, mais descentralizada. Então, não é só o nome, né? E o Papa tem dado exemplos, tem feito gestos, sinalizando nesse sentido, que o nome Francisco é para lembrar o Francisco de Assis também, que no seu tempo renovou a igreja, por dentro, ficando dentro da igreja. Eu acho que esse Papa vai ajudar muito a igreja a se abrir, a se renovar, a ter um olhar voltado para o mundo, um olhar diferente para as pessoas e de modo especial para aqueles que mais sofrem, para os mais pobres. O gesto dele de ir a Lampedusa, visitar lá os imigrantes que estão chegando da África para a Europa, né? De fato de ter ido a Assis e de ter recebido lá no Vaticano pessoas, famílias e pessoas que jamais se imaginava, né? Eu acho que todos são gestos, podem ser pequenos. E ele não faz isso para mostrar que está fazendo. Ele faz isso porque já é o histórico da vida dele. Quando foi cardeal em Buenos Aires, tinha um pouco essa prática de estar muito próximo das pessoas, dos pobres, de andar de ônibus, de andar de metrô, de andar de trem, né? Então eu acho que isso, ele fala mais pelas suas atitudes, pelos seus gestos, do que pela sua palavra. Então está associado sim a Francisco de Assis. Certo. E a gente sabe, crê, que ele vai dar uma grande contribuição, não só para a igreja, mas também para o mundo. Líderes de outras religiões estão vendo uma grande possibilidade de uma aproximação com a Igreja Católica, de um diálogo com a Igreja Católica e de juntos promover uma cultura de paz, de diálogo, de encontro, que deve marcar o nosso tempo, o nosso mundo. Certo. Agora, antes de encerrar, eu gostaria de pedir um favor para o senhor, uma mensagem. No mundo que a gente vive hoje, é um mundo capitalista, que se torna cada dia mais consumista, né? Onde as pessoas prezam o ter do que o ser, totalmente ao inverso do que o senhor contou da vida de São Francisco. Eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem para quem está em casa de como conseguir viver pelo menos um pouquinho essa vida mais saudável espiritualmente, como São Francisco viveu. Então acho que isso passa pelas nossas práticas diárias, de respeito ao meio ambiente, respeito com tudo aquilo que temos, o cuidado com a água, o cuidado com os animais, a abertura e o diálogo com as pessoas, a não discriminação contra ninguém, o não preconceito contra ninguém, atitude respeitosa para com todos e com tudo. Eu acho que isso é um costume, uma cultura que a gente deve ir construindo aos poucos, né? Eu acho que isso que pode salvar as pessoas e pode salvar o mundo. Todos nós temos a nossa contribuição a dar. Nós tivemos no mundo pessoas que foram consideradas como faróis, como luzes a nos iluminar. São Francisco foi um deles, chamado Sol de Assis, que brilhou para o mundo inteiro. Então, acho que a vivência da paz, da reconciliação, da ternura, das nossas práticas diárias, elas devem sinalizar assim um novo ser humano, uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, né? Para que a partir daí se construa também uma nova humanidade. Isso é possível com atitudes pequenas, simples, mas que falam, que são importantes, que são significativas e que são exemplos para os outros seguirem. Então esse é o convite que a gente faz a todas as pessoas,
que, a exemplo de São Francisco, possamos ter um pouquinho das suas atitudes. Eu acho que todo mundo tem uma alma franciscana, tem um coração franciscano, que está adormecido e que precisa ser acordado. Cada um de nós, né? Então, eu acho que São Francisco fala ao mundo de hoje de muitas maneiras, de muitas formas. Oxalá a gente possa ser iluminado pela pessoa de São Francisco, pelo seu testemunho, e possamos também contribuir onde nós estamos, onde nós vivemos, com o novo mundo. O mundo da paz, o mundo do amor, o mundo do diálogo, o mundo do encontro e do respeito. Tá certo, Frei Jorge. Muito obrigado pela sua presença aqui. Conte sempre com a TV Câmara. Volte mais vezes aqui. E para finalizar, paz e bem. Um abraço a todos, paz e bem. Estamos disponíveis aí à disposição sempre que for necessário. E que São Francisco interceda por todos e que abençoe a todos nós, né? E que seja de fato para nós o exemplo que nós podemos ter para seguir, trilhando um novo caminho na vida, a exemplo dele, que tão bem fez a Igreja e o mundo. Um grande benfeitor do mundo, São Francisco de Assis. Muito obrigado e obrigado a você também que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara se interessa para você, interessa para a gente.